para o segundo bloco com o Mirasul falando de óleos essenciais. Os óleos essenciais é mais uma moda, é modismo? O que você acha? Que todo mundo falando de óleos essenciais agora. É modismo isso? Vamos lá. Os estudos revelam que os óleos são utilizados há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Então já existem evidências, né, arqueológicas dos usos dos óleos. Então eles foram utilizados desde que o mundo é mundo, porque foi a criação do Criador. Não fala aquele óleo de mirra, que todo mundo vai para lá e traz óleo de mirra lá de Jerusalém? Olha não sei só. O quê, né? O óleo já... Esse é um óleo que arrepia. Quando falamos do óleo de mirra e olíbano, se você lembrar na história cristã, os magos, os reis magos, deram 3 presentes para o menino Jesus, que foi incenso, mirra e ouro. Olha, O incenso é o óleo de olíbano, ou o frankincense. O frankincense é considerado o rei dos óleos. Ele vai potencializar qualquer óleo que você utiliza. Olha. Ele reorganiza o seu corpo. Então, uma gotinha sublingual toda manhã, você vai perceber, principalmente as mulheres vão perceber muito a mudança que isso vai trazer em sua vida. Olha. Ele vai reorganizar os hormônios, por exemplo. Que maravilha. Então, talvez é o óleo que as mulheres mais se apaixonam, o frankincense, por seus resultados. Ele é um óleo poderosíssimo e muito encontrado na Bíblia. Na Bíblia normalmente fala do azeite, né? Quando você vê aquela parábola do bom samaritano, por exemplo, que ele encontra aquela pessoa caída, ele coloca óleo sobre ela. Eu sempre pensava, mas óleo, né? Você pensa no óleo de cozinha, isso, né? Ele colocou óleo na pessoa. E era um incenso, a mirra, estes óleos que eram largamente utilizados na antiguidade. Então, estes eram os medicamentos da antiguidade, que nós deixamos de lado por conta da indústria. Porque é mais fácil para a indústria sintetizar um óleo desse. Então ele copia um óleo desse aqui e sintetiza alguns dos componentes, mas não todos. E ainda assim eles serão sintéticos. Sim. Os óleos, eles têm a capacidade de transpor a barreira da membrana celular. Olha que maravilha. Então, em 22 segundos, ele alcança o nosso cérebro. Olha que maravilha. Em 2 minutos, ele já é encontrado na corrente sanguínea. Então, você passou um óleo aqui na sua pele, ok? Ele, em 2 minutos, ele já é encontrado na corrente sanguínea. E em 22 minutos, todas as células do seu corpo já terão sido tocadas pelo óleo. Olha que maravilha. Por esses componentes. Então, um óleo ele pode conter mais de 300 componentes químicos. Então, um óleo pode ser utilizado para várias coisas. Então, não é um remédio. O remédio ele foi desenvolvido para remediar algo que o corpo deixou de fazer naturalmente. Toda essa nossa vida desregrada tem consequências. A nossa alimentação, então aquela salada deliciosa que você está ingerindo, ela realmente tem os nutrientes que precisa ter, ou ela está carregada de agrotóxicos? Exatamente. Então, mesmo você está se alimentando, mas ao mesmo tempo você pode estar se intoxicando. O corpo deixa de produzir algo, isso tem uma consequência. Quimicamente, o nosso cérebro, ele comanda o nosso organismo. E se tem alguma disfunção, alguma deficiência, isso vai causar consequências físicas no corpo. Então, quando você vai remediar um problema no seu braço, estou dando como exemplo, tá, pessoal? Vou lá tratar o braço com uma dor que eu tenho aqui. Então eu tomo um anti-inflamatório, eu tomo alguma coisa para combater aquela dor. Eu estou combatendo o quê? Um sintoma. Exatamente. E não a causa. A causa pode estar aqui na minha mente. Se eu não corrigir isso, eu nunca vou resolver o problema. Exatamente. Por exemplo, estudos revelam que grande parte das pessoas que têm fibromialgia tiveram algum trauma. Então, o que significa isso?
que esse trauma se originou onde? Na mente dela. Então isso vai ter uma consequência física, né? Uma descompensação física. Como você resolve isso? Indo lá na raiz do problema. E os olhos têm esse poder de fazer isso. Mas você tocou num ponto aí principal, que é essa fibromialgia. Então quer dizer que tem algum óleo aí que pode aliviar essa fibromialgia? Minha sobrinha mesmo tem. Então, ela sofre muito o nosso disso. óleo de copaíba, Óleo de copaíba. o Deep Blue você vai usar na região da dor. E ele tira a dor no momento. Então você faz nós chamamos de protocolo, e aí nós vamos conversar com ela, entender realmente qual a dor que ela está sentindo. Sim. E é sempre uma entrevista. Sim. Não é somente, eu tenho dor. Ok, vamos conversar um pouquinho? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que começou a desenvolver a fibromialgia. O que eu vou tomar? Espera aí, não é assim. O que está acontecendo na sua vida? Isso. Então você percebe assim, qual é a causa? Então, enquanto você não tratar essa causa, não adianta você ficar tratando a dor, que é uma consequência. Certo? Então você tem que ir lá. E o frankincense é um óleo ideal, porque ele tem o poder de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então você utiliza ele aqui, ele vai direto aqui para o seu cérebro e tratar o cérebro. Então existem os Esse pontos. Não pode tomar gotinha. Você pode utilizar ele sublingual. Sublingual, a gotinha. E utilizar ele também topicamente. Olha que como eu te disse, 2 segundos para ele penetrar, 2 minutos ele já está na corrente sanguínea. Então é muito rápido. Então o remédio ele foi criado, sintetizado, muitos deles a partir dos óleos, a partir das plantas, tanto que nós temos disputas gigantescas com a nossa Amazônia por conta disso. Por que o mundo inteiro quer a Amazônia? Nossa! Tem o ouro, claro, tem os minérios, é claro, mas tem as plantas, né? Então, eles vêm aqui estudar as nossas plantas para sintetizar, para transformar em algum tipo de remédio. E nós temos os óleos puros que podemos utilizar. Nossa! Agora que tem 10 mil pétalas para um frasco de óleo de rosas, 28 xícaras de chá para uma gota de peppermint, que é um nome peppermint. Tá. Aproximadamente 30 gramas de orégano para uma gota de óleo, aproximadamente 3 kg de planta para um frasco de óleo. Olha, o que é isso, meu Deus do céu? Como me explica? Que confusão, que difícil. E aí você vai entender como o óleo é barato. Se você pegar, por exemplo, o óleo de orégano, né, que você pode utilizar tanto para ingerir, como para usar topicamente, como para usar num difusor, como você pode usar na culinária. Olha! Então, você utiliza orégano na culinária, não é isso? Exatamente. Então, é um excelente anti-inflamatório. Mas você usa lá uma pitadinha. Para você utilizar o orégano na culinária, sabe o que você vai fazer? Um palitinho de dente. Colocar no óleo e colocar na comida. Só isso. Já vem o gosto também? Gostinho do orégano? É o suficiente para você ter não só o sabor, como você ter as propriedades do óleo, medicinais do óleo. Okay? Então, normalmente você vai utilizar para fazer um frasquinho de limão, 30 limões. Tá? Um frasquinho desse vai 30 limões? 30. O limão, ele é extraído, por exemplo, da casca do limão. Tá? Então, o método dele é da casca. Então, você conseguiria levar 30 limões na sua bolsa? Não dá. Não dá. Um óleo desse aqui, ele dura 4 anos. 4 anos? 4 anos. Você coloca 2 gotinhas no seu... Você vai num restaurante, por exemplo, eu não sei se você já viu, mas tem uma matéria, aliás, várias matérias falando sobre a contaminação no limão, utilizado nos restaurantes. Sim, eu já vi. Você vai num restaurante, você pede uma água com uma rodela de limão ou de laranja. Isso é um veneno. Ok? Então, nunca faça isso. Se você limão com laranja misturado é veneno? Não, o veneno é o limão
ou a laranja. Espremido na água? Se você utilizar o suco de limão, não tem problema, mas nunca peça uma rodela de limão dentro da sua água ou do seu refrigerante. Olha, Okay? interessante. Então, pesquisa mais sobre isso. Eu não vou entrar nessa polêmica. Todo mundo faz isso aí, né? Não vou entrar nessa polêmica. Todo mundo okay? faz isso. Mas pesquisa um pouco sobre isso. Então, é um veneno. O que você faz? Leva na sua bolsa um limão, pede uma água e você coloca ali 2 gotinhas e você tem o seu refresco ali pronto, Olha, saborizado, e ainda é um poderoso desintoxicante. olha que maravilha. Então ele vai te desintoxicar, desinchar, né? Rins e fígado. Você pode usar, por exemplo, o peppermint. O peppermint, que é a menta, você precisa 28 xícaras de chá para uma gota desse óleo aqui. Eu vi aqui, gente. Então, normalmente, você vai para fazer um frasco desse aqui, você precisa de uns 3 quilos da planta para produzir um frasco de óleo. Meu Deus do céu. Por exemplo, se você pegar de novo o orégano, você pega, e aí você vai fazer um comparativo aqui. Um pacotinho de orégano no mercado custa na média aí de R$ 4,50. Para você fazer uma gota, você precisa de 30 gramas. Então seriam R$ 8,00. R$8. Se você, num frasco deste aqui, você tem aproximadamente 300 gotas. Minha nossa. Então, se você fosse pegar o equivalente, você gastaria com orégano em natura aproximadamente uns R$ 4.000. Exatamente. Para ter a mesma Hora quantidade que eu vi você tem aqui, em um eu falei, frasco desse. Meu Deus, o que é isso? Eles são extremamente baratos. Nossa, e esses óleos são fabricados no Brasil? Então, os Não é. óleos, de novo, o óleo, ele não tem um processo de fabricação, e sim de extração. Extração. Então, a doTERRA vai buscar o óleo onde ele tem a sua origem. Então, lá é que ele vai produzir todos os componentes que ele tem. No Brasil, por exemplo, nós temos a extração da copaíba, do limão e da laranja, que são óleos que você tem aqui no Brasil naturalmente, que tem todas as propriedades. Como a doTERRA faz? Ela possui um programa de co-impacto fantástico, que funciona como? Ela vai na comunidade onde ela vai extrair aquele óleo e organiza uma espécie de cooperativa lá. Então aqueles produtores vão produzir exclusivamente para ela. Okay? Não produz para mais ninguém. Sim. Com isso ela controla. Não pode ter agrotóxico. Dentro ela vai todas as etapas, né, da produção. A destilação vai ser feita lá da melhor forma. Por exemplo, tem óleos que você pode extrair eles com 3 horas de destilação. Sim. Porém, ele só vai ter os componentes terapêuticos após 6 horas de destilação. Então você imagina o custo disso. Então é claro que normalmente a indústria vai destilar com 3 horas, porque em um dia ele vai conseguir destilar 3 a 4 lotes. Com certeza. Para a doTERRA ela vai destilar somente um lote. Então é um processo muito controlado. Terminou a destilação lá no país de origem, é recolhida uma amostra. Esse óleo é lacrado em galões de inox e ficam aguardando, porque aquela amostra é enviada para um laboratório nos Estados Unidos, um laboratório independente, onde é feito lá a cromoterapia dele, e aí eu esqueço agora os 2 termos, né? A cromoterapia gasosa e a outra, para avaliar se ele não tem nenhum tipo de contaminação por agrotóxico. Meu Deus, é complicado. Quais os componentes químicos que estão naquele lote e se aqueles componentes estão de acordo com aquilo que a doTERRA tem como padrão. Se isso estiver de acordo, então aquele lote é enviado para os Estados Unidos, para a sede da empresa. Lá, é retirada uma nova amostra para ver se não houve contaminação durante o trajeto, o transporte. Pode ser que tenha sido adulterado, pode ter acontecido alguma coisa no transporte. Então, quando chega nas dependências da doTERRA, ele fica em quarentena. Uma amostra é recolhida, é feito todo esse exame novamente, para que possa atestar que aquele óleo é puro. Olha que E então ele é enviado para o país, por exemplo, é enviado para o Brasil, naqueles tonéis. E aqui ele é envasado.
certo? Então aqui não há nenhum tipo de manuseio, de mistura que possa haver. Então todo esse processo é muito controlado. E nenhuma empresa faz o que a Doterra faz. Se você pegar cada frasco do óleo, ele tem o número do lote. Se você for na internet, você vai pesquisar o lote e você vai ver quais os componentes químicos desse frasco especificamente que você está usando. Rigor danado. Rigorosíssimo. Okay? Por isso esses óleos têm a autorização da Anvisa para serem ingeridos. Agora, lembrando que nem todos, nem então todos. Muito cuidado com isso. Agora esse daqui é maiorzinho, por quê? Este aqui é o On Guard. O On Guard é um blend de proteção. Ele tem óleos de cravo e outros componentes que matam 99,99% dos fungos e bactérias. Nossa. Vírus também. Então, ao invés de utilizar um álcool gel, eu utilizo esse spray. Esse sprayzinho também. Olha que delicioso, né? Coloca na sua máscara também. Nossa. E ela vai ficar com um aroma delicioso. Que então, coisa o On Guard, ele é utilizado para creme dental. Você pode utilizar o On Guard. Cadê o meu outro frasquinho aqui de On Guard? Tem algum lugar por aqui. Você pode utilizar ele no creme dental. Sim. Você pode colocar na escova para escovar os dentes e higienizar a boca. Você pode fazer gargarejo. Mas então, ele não veio agora, não. Ele já existia. Não, esse já existe. Já existe. Ele existe em várias apresentações. Como eu falei, tem uma balinha, tem uma bala, né? Tem uma balinha. De On Guard, deliciosa, sabor canela, né? Então isso acentua bem a canela. Ele tem esse aqui e tem também o frasquinho para você fazer a sua mistura lá e o creme dental. Ouvi falando dos óleos essenciais, que tem atletas utilizando esses óleos essenciais. Qual time, quem está usando? Me fala um pouquinho sobre esses atletas usando os óleos essenciais e como eles usam isso. Bom, você vende um vidrinho só, 2 vidrinhos se a pessoa quer, ou é melhor ela se associar? Como é que ela faz para ficar uma sócia para a compra desses óleos mais em conta? Então, eu não perco tempo com venda, porque quando eu me propus a desenvolver isso como um negócio com a minha esposa, era para ajudar as pessoas a terem saúde e bem-estar. Tanto que eu nunca te ofereci nenhum óleo. Verdade, né? mesmo. Eu queria que você entendesse que aqueles óleos que você tem são maravilhosos e que vão te ajudar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família. Eles têm feito uma diferença enorme no nosso casamento. Por exemplo, mulheres, vocês não fazem ideia de como esses óleos são libertadores, como eles fazem diferença nas relações íntimas. Então, tem óleos aqui que mudam a sua vida, né? Despertam você lá para os seus 20, 30 anos novamente, né? Então, eles são muito legais. Para os nossos netos também, para que eles possam ter resultados. Então, se você pedir, Mirassol, eu quero comprar um óleo, mas por quê? Para quê primeiro? Vamos conversar um pouquinho? Porque quando você comprar um óleo, eu quero que você tenha um resultado com ele. Por exemplo, se você disser para mim que você usou um frasco de copaíba essa semana, eu vou entrar em desespero, porque está errado. Não, por que você fez isso? Porque eu usei copaíba em tudo quanto é canto. Eu usei 30 gotas de copaíba e passei no corpo. Não, 2 gotas teriam sido suficientes, diluído num óleo carreador. Então tem uma proporção, tem a forma de usar, tem o momento de usar. Então não adianta só você comprar, você precisa experimentar o poder que isso vai trazer. Então uma aula este é o negócio. Então eu dedico algum tempo. E em tempos de pandemia a gente tem feito isso muito também pela internet, né? Então eu tenho pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas na Europa que estão utilizando, então a gente faz conferências o dia inteiro, praticamente, né? Explicando um pouquinho para que a pessoa tenha esse entendimento primeiro, né, do que é. Antes de comprar, entender o que é, como isso vai poder beneficiar ele e sua família. E então ele vai entender que isso aqui é barato. Ele vai entender que isso aqui vai mudar a vida dele, porque ele vai diminuir o número de remédios que utiliza à medida que aumenta o número de óleos. Se você entrar em contato comigo, onde você ouviu? Eu ouvi
lá programa com a Darcy, no programa da Martins. Darcy. Você vai ter uma vantagem, tá bom? Então, Você vai ter uma agora- consultoria pessoal se você disser que ouviu aqui. Ivan, estamos terminando, né? Eu tenho 2 segundos para falar. Você já pensou num perfume aromático? Opa, É possível fazer um perfume personalizado para você, com esses olhos. com os óleos essenciais. Então você vai ter um perfume só seu, Que ninguém a tem. partir dos óleos, porque ele é para você, não é para as outras pessoas. Olha que Eu tenho um perfume que eu uso porque eu escolhi, eu montei, você monta o seu próprio perfume. É uma experiência fantástica e nós vamos marcar um dia para você fazer o seu perfume também, você ter essa percepção de como isso é libertador e transformador. Mas então, gente, esse espaço de tempo que nós tivemos para o Miraçu, mas eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, muito obrigada.